Imagine que você está sentado em uma cafeteria qualquer, segurando o celular, deslizando pelo feed, meio cansado das notícias de sempre. É inflação, crise, governo, impostos, moeda desvalorizando. A sensação é sempre a mesma, de que você trabalha mais, mas o seu dinheiro vale menos. É como se o mundo estivesse se movendo sem seu controle e você apenas tentasse acompanhar. E no meio desse mar de informações, aparece alguém te perguntando: você já parou para pensar no que Aristóteles diria sobre o Bitcoin? À primeira vista, a pergunta parece estranha. Afinal, Aristóteles viveu há mais de 2000 anos, nunca viu uma nota de papel, muito menos uma criptomoeda. Mas, por outro lado, ele foi um dos primeiros pensadores a tentar entender o que é o valor, o que é a riqueza e o que faz uma moeda ser confiável. E quando você percebe isso, aquela pergunta deixa de parecer absurda. Ela começa a fazer sentido. Porque talvez, só talvez, as respostas que a gente procura hoje já tenham sido pensadas lá atrás, quando o mundo ainda era feito de pergaminhos, moedas de metal e longos debates em praça pública. Mas antes que a conversa avance, existe um ponto que precisa ser encarado. Hoje, muita gente se sente perdida em relação ao dinheiro. O mundo ficou complexo. A economia gira numa velocidade que parece maior do que a nossa capacidade de acompanhar. No seu cotidiano, você sente inflação, sente os preços mudarem, sente o valor do seu trabalho ser corroído. E, mesmo que você não entenda tudo sobre macroeconomia, você sente isso na pele. A insegurança que acompanha a palavra dinheiro é quase universal. É como se vivêssemos sempre com a sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. Foi exatamente diante desse tipo de sensação, insegurança, instabilidade, falta de controle, que o Bitcoin surgiu. Uma tentativa moderna de resolver um problema antigo. Como criar um tipo de valor que não dependa de governantes, de bancos, de instituições que mudam regras sempre que querem. Um sistema monetário que não possa ser facilmente manipulado, inflacionado ou censurado. Algo realmente seu. E é exatamente aqui que Aristóteles entra na história. Porque, ao contrário do que muita gente imagina, ele foi um dos primeiros a analisar de forma sistemática aquilo que faz uma moeda funcionar. Nos seus escritos, ele explica que o dinheiro precisa ser útil como medida de valor, precisa ser passível de divisão e deve ser prático para uso no comércio. Ele observava por que materiais como ouro e prata se tornavam meios de troca aceitos. Então, mesmo que os termos modernos não existissem na época, a lógica que Aristóteles descreveu se aproxima muito da forma como entendemos as propriedades de uma moeda hoje. Agora imagine você contando isso para Aristóteles. Imagine ele ouvindo falar que existe uma moeda que não é física, mas que pode ser armazenada de forma extremamente segura, que é divisível em quantidades microscópicas e que pode ser transferida para qualquer lugar do mundo em minutos, sem caravanos, sem barcos, sem soldados protegendo rotas perigosas. E imagine ele sabendo que essa moeda opera sem reis, sem bancos, sem decretos, apenas por regras matemáticas e criptografia que ninguém consegue alterar sozinho. É claro que ele não poderia imaginar a tecnologia moderna, mas podemos interpretar sua filosofia para entender como pensaria sobre isso. Esse é o ponto em que Aristóteles provavelmente ficaria intrigado, porque uma das suas maiores preocupações era o que faz as pessoas aceitarem uma moeda. Para ele, o valor não está na substância da moeda em si, mas na convenção estabelecida entre as pessoas. Ele dizia que o dinheiro é algo instituído por acordo humano. Então, quando ele olhasse para o Bitcoin, ele veria algo semelhante. Um consenso voluntário sustentado por confiança distribuída. Algo que só tem valor porque várias pessoas decidiram confiar naquilo. E é aí que o assunto fica realmente interessante. Porque Aristóteles viveu em uma época em que o valor era medido por metais preciosos. Mas ele entendia que o fundamental não era o metal, mas a confiança colocada nele. Então, por mais estranho que pareça, ele não ficaria preso ao fato de o Bitcoin ser digital. Ele ficaria preso à lógica que sustenta o Bitcoin, a ideia de que o valor nasce de um acordo humano. O Bitcoin, nesse sentido, seria apenas uma nova expressão desse velho acordo. Mas Aristóteles também não era ingênuo. Ele criticava excessos, especulações e a busca ilimitada por riqueza. Chamava isso de crematistique, uma atividade contrária à natureza quando não tinha medida. Ele acreditava que quando o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira obsessão, ele perde seu propósito. E isso nos leva a outro ponto importante.
Ele provavelmente criticaria o uso do Bitcoin apenas como aposta, apenas como forma de enriquecimento rápido. Aristóteles acreditava em equilíbrio, finalidade, moderação. Se o Bitcoin fosse usado de forma coerente com sua função, reserva de valor, meio de troca onde aceito, independência econômica, ele enxergaria isso com bons olhos, mas seria duro com excessos e irracionalidades. Agora imagine um diálogo hipotético, inspirado na filosofia aristotélica. Você conta para ele que, ao contrário das moedas estatais modernas, que podem ser inflacionadas com frequência, o Bitcoin tem uma quantidade fixa, apenas 21 milhões de unidades. Aristóteles não discutiu criptomoedas, evidentemente, mas certamente teria interesse nessa ideia. Na sua época, adulterações de moedas ocorriam quando governantes misturavam metais mais baratos para aumentar a quantidade de circulante. Ele via isso como um problema político e moral. Se ele visse que o Bitcoin não pode ser falsificado, duplicado ou expandido artificialmente, provavelmente acharia isso uma proteção contra abusos, um problema que ele viu repetidas vezes em sua realidade histórica. Ele também ficaria impressionado com a ideia da blockchain, mesmo sem compreender a técnica. Aristóteles gostava de estruturas organizadas, causas claras e sistemas racionais. Se alguém explicasse para ele que existe um registro público, imutável e descentralizado, capaz de registrar transações sem depender de autoridades centralizadas, ele provavelmente acharia isso engenhoso. Porque tanto na ética quanto na política, ele defendia a importância de sistemas equilibrados, capazes de funcionar sem tiranias. De certa forma, o Bitcoin representa exatamente isso, um sistema em que ninguém possui controle absoluto. Mas existe um ponto ainda mais profundo. Aristóteles acreditava que tudo tem um propósito, uma finalidade natural. E quando ele olhasse para o Bitcoin, tentaria identificar qual é o propósito dessa invenção. A resposta provavelmente o agradaria. O propósito é devolver liberdade às pessoas, liberdade financeira, liberdade de escolha, liberdade diante de governos que cometem erros, de bancos que falham, de políticas que mudam conforme interesses momentâneos. Para alguém que valorizava tanto a autonomia do cidadão, isso certamente teria grande relevância. E é nesse momento da história que você percebe que a pergunta inicial não era tão absurda assim. Porque Aristóteles não apenas entenderia as bases conceituais do Bitcoin, ele reconheceria nelas questões fundamentais que ele próprio levantou. Ele criticaria excessos, claro, porque essa era a sua natureza filosófica. Mas veria no Bitcoin um fenômeno que dialoga com preocupações antigas, como garantir confiança, como proteger valor, como evitar abusos de poder, como construir um sistema justo. E na vida real, tudo isso se conecta com algo ainda maior. O fato de que quando você entende o que está por trás do Bitcoin, você para de olhar para ele apenas como um número na tela. Você começa a enxergar o contexto histórico, filosófico e econômico. Você percebe que a nossa relação com o dinheiro está mudando, e que essa mudança, assim como tantas outras da história, nasce de uma pergunta simples: como podemos viver melhor, com mais estabilidade, mais justiça e mais liberdade? Talvez Aristóteles não usasse Bitcoin, talvez sim, isso ninguém pode afirmar. Mas, analisando o que sabemos sobre ele, fica claro que ele entenderia o fenômeno. E mais importante, ele entenderia o motivo pelo qual tantas pessoas estão buscando alternativas. Porque a questão não é o Bitcoin em si, a questão é o que ele representa, um desejo humano de ter mais controle sobre o próprio destino. E se você chegou até aqui, existe algo importante que Aristóteles diria para você: conhecimento é poder. E o poder de escolher, o poder de decidir, só existe quando você entende o que está em jogo. É por isso que esse tema importa tanto. Não é sobre tecnologia, é sobre você, sobre seu dinheiro, sobre seu futuro, sobre não ser mais um espectador da própria vida econômica. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar o mundo de forma mais clara, então eu te convido a ir além. Se inscreva, compartilhe este vídeo e continue comigo nessa jornada de entender o que grandes mentes do passado podem nos ensinar sobre os desafios do presente. Porque essa conversa está só começando, e você não vai querer ficar de fora.